Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo reine em seu coração. Esse dia eu estava em uma determinada igreja, você vai ver o tema aí desse vídeo a qual está sendo feito, que é Lucifer não é o nome do diabo. E eu vi um certo pregador, e não só ele, mas já vi mais de 3 a 4 pregadores pregando, falando a respeito de que o diabo antigamente se chamava Lúcifer, e depois que caiu virou Satanás. Então é um equívoco que cometeu esses pregadores. Eu sinto muito, não sou doutor em Bíblia, eu apenas prego o Evangelho há mais de 16 anos, e tem alguns cursinhos de teologia aí, mais ou menos uns 8 aí. Mas uma coisa eu vou te falar, nós como pregadores que passamos a mensagem de Deus para as igrejas, nós precisamos estudar, porque não só basta ir numa igreja e fazer barulho dentro de igreja. Hoje nós vemos muita igreja, mas com muito barulho e pouca Bíblia, pouca pregação, pouca história, pouca geografia, sabe? Não entra mais na dinâmica da palavra de Deus. E o que nós estamos vivendo é um caso muito sério. Primeiramente que Lúcifer não é e nunca será o nome de Satanás, e nunca foi também o nome do diabo. O diabo pode ter outros nomes, menos Lúcifer. Por que Lúcifer? Se você conhece de história, você vai saber do que eu estou te falando agora. Existia um padre na Igreja Católica por nome de São Jerônimo. Quem foi ele? Ele foi doutor das Escrituras Sagradas, historiador, teólogo, filósofo e foi padre também, papa também da Igreja Católica. Foi ele que pegou a Bíblia do hebraico, do grego e traduziu para o latim. Porque a Bíblia nós conhecemos o Velho Testamento, seus 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, contendo 1189 capítulos e 31.173 versículos. E a Bíblia Velho Testamento foi escrito em hebraico e partes em aramaico, depois do cativeiro da Babilônia, a qual Israel ficou aprisionado por 70 anos. Mas o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, não tem nada de hebraico no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito todo em grego. E até a língua original de Jesus, que ele falava, também não era hebraico, era aramaico. Você vê que o Pai Nosso original está em aramaico. Mas toda a Bíblia dos 4 evangelhos e das cartas dos apóstolos estão escritos em grego. E quando Jerônimo ele estava lendo uma passagem em Isaías capítulo 14, versículo 12, que fala assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, e ele estava fazendo uma transliteração das escrituras para o latim, então a palavra estrela da manhã, como ele tinha que colocar essa palavra em latim, e a palavra estava escrita, ele já tinha pegado a palavra do grego para passar para o latim, tinha que achar um significado para aquela palavra. Porque tradução é uma coisa, transliteração é outra coisa. Por exemplo, nome próprio de pessoa não se traduz. Nome próprio não se traduz. Textos e palavras passam por um procedimento de transliteração, que é para ter um outro significado em uma outra língua, como se chama aquela palavra numa outra língua, aquela frase num outro idioma, numa outra língua. E quando ele foi escrever para o latim, ele usou-se a palavra Lúcifer, que é uma transliteração. Ele usou o termo Lúcifer para o latim porque significa portador de luz, que ele creu que aquele versículo ali estava falando de Satanás. E ele passou a fazer a transliteração para o nome Lúcifer, que é portador de luz, que foi realmente um equívoco do padre quando fez essa transliteração. Até porque lá em Pedro, 1 Pedro, fala assim que nós devemos nos esperar até que a glória de Cristo, a estrela da manhã de Cristo, brilhe em nosso coração. Então, se no Velho Testamento está colocando a estrela da manhã como Lúcifer, Satanás, então por que o Novo Testamento está colocando a estrela da manhã como Jesus Cristo? Então há um grande equívoco também que o padre cometeu há muitos séculos passados, né? Muitos anos atrás. Era uma coisa também complicada, até na transliteração, porque as pessoas estudavam, mas não falava fluente muitas vezes a língua. Eles aprendiam a língua para poder passar de texto para outro texto. Então há vários erros de transliteração, não só nesse versículo, mas em várias partes de toda a Bíblia, em erros de transliteração. Então você que prega a palavra de Deus,
não fale sobre esse termo, que Lúcifer é o nome de Satanás, porque até então não é. Nomes próprios não se traduz. Textos e palavra passam por um processo de transliteração. Por exemplo, você aqui no Brasil, se você tem o nome de Pedro, mas se você lá nos Estados Unidos nascer alguma criança e o pai quer pôr o nome de Pedro, ele vai se chamar Peter. Mas se você aqui no Brasil tem o nome de Paulo, e por exemplo uma criança nasce lá nos Estados Unidos e o pai quer pôr o nome de Paulo, ele vai chamar Paul. Mas isso não significa que o Paul que nasceu lá nos Estados Unidos vier para o Brasil, ele vai chamar aqui de Paulo. E todo mundo vai chamar ele aqui de Paul. Por quê? Porque nome próprio não se traduz. Continua a sua originalidade, é o nome próprio. Né? E o meu nome, por exemplo, é Cícero. Em qualquer lugar do mundo que eu for, meu nome vai ser Cícero. Por exemplo, Osama Bin Laden é um nome árabe, é um nome da Arábia Saudita. E Estados Unidos ele é chamado de Osama Bin Laden. No Brasil, Osama Bin Laden. Em qualquer país que mencionar o nome dele vai se chamar Osama Bin Laden, porque o nome próprio não se traduz. Faz um processo de transliteração para textos e palavras que a qual tem um sentido. Então, o termo, por exemplo, Lúcifer, não se trata de Satanás, não é o nome de Satanás. E hoje nós encontramos na igreja pessoas endemoniadas que caem endemoniadas e falam assim: eu sou Lucifer. Eu sou Lucifer, e alguns pregadores que gostam de ficar entrevistando Satanás aí. Eu sou Lucifer. Lucifer coisa nenhuma. Não existe o termo Lucifer. De demônio não tem esse nome Lucifer. O Satanás na Bíblia ele é mencionado como uma antiga serpente, anjo do abismo em Apocalipse, pai da mentira. Ele é chamado de Baal, Astarote, Apolion. Entendeu? Então tem várias antigas serpentes, Satanás, porque Satanás ele vem do hebraico, que significa caluniador e acusador. Então o nome Satã, que é Satanás, e depois em grego Satã, que vem caluniador e acusador. Esse é o termo do nome de Satanás. Agora a biografia de Satanás está no livro de João capítulo 8. Jesus falou assim, ele não consegue falar a verdade, porque ele nasceu pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade, porque nunca houve verdade nele. Então Satanás nunca teve verdade nele, meu amigo. Ele foi criado para ser Satanás. Isso está baseado no livro de João, no capítulo 8. Você lê toda a biografia de Satanás ali no livro de João. Primeiro, quando o Jerônimo, que traduziu do hebraico e do grego para o latim a palavra de Deus, ele criou a Bíblia, a Vulgata, né? Aquela Bíblia antiga que era conhecida como Vulgata, porque até então o nome Lúcifer em latim, Lucifer, que é em latim, significa portador de luz em latim. Mas o nome de Satanás, o verdadeiro nome dele, se você for pronunciar em hebraico, dá um outro sentido da palavra. Até porque Lúcifer vem do latim e Satanás no hebraico é totalmente diferenciado o seu nome. Então nomes próprios eles não se traduzem, né? Não se traduz. Que Deus possa abençoar você, lhe dar vitória, te abençoar de uma forma tremenda, maravilhosa, que a palavra de Deus possa reinar em seu coração. Lembrando a você que não caia em todas as palavras que as pessoas fazem. Procure estudar a Bíblia, procure ler a Bíblia, não procure só ir para o culto, para cantar, ou até mesmo participar de uma vigília, participar, como os pessoal fala aí, do reteté. Procure ler a Bíblia, procure estudar a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia fala que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, meu amigo. Você pode orar, você pode pular, você pode gritar, mas a fé só vem na sua vida se você ouvir a palavra de Deus. Eu não falo para você ler Bíblia, eu falo para você examinar as Escrituras Sagradas, conforme fala lá em João. Examinar as Escrituras Sagradas porque contém nelas a palavra de Deus. E são elas que de mim testificam. Contém o poder de Deus e são elas que de mim testificam. Isso são palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, te dar vitória. Um abraço aí do seu irmão em Cristo, o evangelista Cícero Célio. Que Deus possa te abençoar.